Agora são 11 horas e 41 minutos, 11h42 agora. Estamos aqui com o programa Mais Notícias, até o meio-dia com você. E hoje estou recebendo aqui a defensora pública, a doutora Cleide Nascimento. Bem-vinda mais uma vez ao programa. Prazer recebê-la aqui. A gente falar desse tema tão difícil que é a gravidez na adolescência, né? Sim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da Defensoria, mais uma vez, falar sobre o direito da criança e do adolescente. Porque é uma bandeira nossa, trabalhar, explicar e cada vez mais divulgar os direitos da criança e do adolescente. Bom, nós temos um vídeo que mostra toda essa questão desse momento que é a adolescência, né? Um momento de muitas dúvidas, muitas inseguranças, mudanças, né? E é um vídeo produzido pela Maria Farinha Filmes, são ideias para melhorar o desenvolvimento na primeira infância. Vamos assistir juntos e a gente volta comentando. Roda para mim. Vai chupar a mão. Descobri que eu estava grávida com 4 meses já. E quando descobri foi um baque muito grande. Você tinha quantos anos? Tinha 15 anos. E foi tipo uma bomba. Porque muitas vezes eu tentei, assim, pensei em tirar a criança, pensei em me matar. Muitas vezes. Acho que o que mais me doeu foi isso, porque eu tinha colocado ela num curso. Eu queria que ela saísse daqui do bairro, sabe? Não ficasse nesse mundinho. Mas, infelizmente, as coisas não foi assim do jeito que a gente planeja. Nunca é, né? Falta um pouquinho de acompanhamento do planejamento familiar dessas adolescentes. Até pelo fato de que essa gravidez não foi planejada, veio de uma hora para outra. Ela não queria, ou foi numa noite apenas, foi a primeira vez e já engravidou, né? Então ela não teve aquela conversa com a mãe de como que é que ter um relacionamento sexual, se prevenir, né? E não engravidar. Nem sempre elas estão totalmente preparadas para cuidar dessa criança, para viver esse momento de maternidade mesmo. Porque assim, sai do brincar de boneca e de repente se vê grávida, que você vai ter que assumir, você vai ter que ter todas as responsabilidades, você vai ter que pagar conta da educação. A gravidez na adolescência não pode ser considerada uma patologia, um problema. Ela pode ser uma escolha. Muito frequentemente, ela, nas comunidades mais carentes, nos grupos sociais sem muitas perspectivas, ela vem na adolescência como um projeto. Porque na hora que a mulher entra no mercado de trabalho, começa a ter a ideia de carreira, ela vai estudar, vai entrar no mercado de trabalho, isso vai retardar a gravidez, o casamento e eventualmente a gravidez. Então isso é uma questão para mulheres que têm essa perspectiva dos estudos e de uma carreira. Tem todo um grupo social que também quer casar e ter filhos, como a maioria das pessoas ainda quer, mas não tem essa perspectiva anterior. É claro que não dá para generalizar, tem muitos tipos de gravidez na adolescência. A adolescência vai dos 12 aos 18, você tem um espectro grande, você tem desde uma criança até um adulto, né? Quase adulto, mas nessas comunidades responde muito a essa falta de plano B, de perspectiva de fazer outra coisa. Ui, meu Deus. Doutora Cleide, o que a senhora achou desse material? Retratou a realidade? É bem interessante. Eu tive a oportunidade de há poucos dias, conversar com algumas adolescentes grávidas. E a gente percebe que é bem essa falta de perspectiva. E a pandemia agravou mais isso, porque eu vou falar e vou repetir sempre, a educação, ela serve como prevenção, proteção e controle dessa gravidez na adolescência. Quando nós temos prevenção, proteção e controle. Prevenção, previne. Protege, porque se você está com as meninas em sala de aula, com os meninos em sala de aula, estão ocupados. E controla também para poder diminuir, porque é uma perspectiva, você ganha uma oportunidade. A educação é essa possibilidade de você sair daquela realidade que você está vivendo, que é o que a mãe daquela adolescente falava. Que ela pudesse conhecer outros mundos. Então, quando eu me deparo com as adolescentes e converso com elas, eu falei assim, justamente aquilo que eu já falava 1 ano atrás, no início da pandemia.
A Defensoria encampou toda uma campanha para poder chamar a atenção da sociedade, para proteger as crianças e adolescentes, para evitar, que nós já sabíamos o que iria acontecer, que eu tenho chamado de filhos da pandemia. Um número um pouco maior do que a realidade já existente antes da pandemia, de gravidez na adolescência. Meu Deus, como é que está esse universo aí? Então, é justamente isso. Mais tempo em casa, às vezes falta perspectiva, ou às vezes pode ser um abuso. E aí eu quero retratar mais uma situação. 12 anos, 13 anos, não pode namorar ainda. É considerado estupro no Brasil. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque as pessoas acham normal. Normal. Não é normal. Não é natural. Essa é uma fase de desenvolvimento que as crianças e adolescentes devem se desenvolver e vivenciar o momento próprio da adolescência. De experimentar, de conhecer, de desafiar uma realidade, mas não de engravidar. E tem muita criança, né? Criança. Que está ativamente, sexualmente ativa, né? Infelizmente. Infelizmente, eu acompanhei já casos de meninas de 10 anos de idade. Meu Deus. 10 anos, 11 anos. Então, observa, quando eu olho para uma criança e não vejo aquela criança, o problema está nos adultos que estão em volta daquela criança. Porque não pode, a idade própria de cada um de vivenciar tem que ser respeitada. Acontece que os adultos estão tão ocupados com as suas próprias necessidades que não têm tempo de verificar e entender as necessidades das crianças e adolescentes. Muitas não estão replicando aquilo que as mães fizeram, não estão dando recolorindo a página, porém com as mesmas tintas, com os mesmos desenhos. Assim, existe todo digamos, um sentimento de repetição de ciclo. Muitos nós temos disso. Mas em alguns momentos, eu vou repetir o que foi falado ali, é a falta de perspectiva mesmo. Porque a avó não teve perspectiva, a mãe não teve perspectiva, o que sobra para aquela adolescente? Então, há necessidade, repetindo, educação, o acesso à educação de uma forma ampla. Porque quando nós falamos de aula online, você imagina quantas crianças não têm um celular, um computador ou internet mesmo para poder ter acesso àquela aula. Ou mesmo, não, mas aí ela recebe o material escrito. Qual adulto naquela casa tem condições de ajudar a ela a fazer aquela tarefa? Logo se torna algo chato, algo que não é interessante e a rua chama muito mais atenção. Nada palatável, né? E vira aquela... Vai para o lixo e nós vamos para a rua, que é muito mais interessante. Vamos descobrir a sexualidade ainda muito cedo. A droga. Muitas vezes até como forma de sobrevivência. Sobrevivência mesmo, a questão financeira. Por isso que a gente fala muito e faz muita campanha em relação à exploração sexual de criança e adolescente. Porque acaba virando sustento daquela família. A exploração logo cedo. Eu trabalhei em um caso, meninas de 7 anos. Ela sustentava a casa dela com a questão sexual. É um problema geográfico ou é um problema social? É um problema social. Não posso falar, não é só Cuiabá, não é só Várzea Grande. Se você verificar, eu tenho acompanhado com os meus colegas da Defensoria Pública do Brasil inteiro. E justamente esse aumento durante a pandemia, da falta de perspectiva, do aumento da violência sexual, do aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes, e bem como agora os filhos da pandemia. Eu não sei se sou eu que estou tendo essa percepção, mas durante a pandemia agora, eu percebi um número maior, não sei se de denúncias ou de casos que a pessoa acabou sendo denunciada, presa, de violência sexual dentro de casa. Sim, na realidade, a gente já falava isso lá atrás, que certamente iria acontecer um aumento de violência sexual. Por quê? Avô, tio, pai. Pais, primos, e aí com famílias muito numerosas, no espaço pequeno e convivência, e acaba gerando essa violência sexual.
que bom que tem denúncia. Porque daí nós podemos romper esse ciclo e tirar aquela criança e proteger aquela criança. E quantos casos não são denunciados? Que não chegam ao conhecimento do poder público? O Estado está conseguindo dar essa segurança, essa proteção que a criança precisa? Hoje nós temos vários órgãos de proteção do direito da criança e adolescente em Mato Grosso. O que não chega a suficiente é a denúncia. Às vezes a denúncia já chega depois que já aconteceu. Por exemplo, depois que a criança de 12 anos, que para mim ainda é criança, né? Sim. 12 anos, está grávida e chega no posto de saúde. Meu Deus. E já falando, eu ouvi isso uma vez. A menina falou assim, mas eu vou casar. Eu falei, 12 anos não é idade para casar. E caso você resolva morar junto, esse seu companheiro vai preso. É estupro de vulnerável, né? De vulnerável. Então, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, não, mas todo mundo namora no meu bairro, mas todo mundo... Assim, não é normal e não é natural. E nós, enquanto poder público, temos que sempre informar, divulgar as leis e proteger as crianças. Eu sei que com o passar do tempo, vocês precisam criar um filtro, senão também enlouquece, né? Você vê tanto caso, muito caso horrível aí que passa pela sua mão, que ou você cria esse filtro, não da aceitação, né? Mas não sei se eu estou me expressando bem. Não, eu entendo. Na realidade, eu tento cada vez mais me tornar mais humana para poder entender que necessidades dessas crianças foram violadas. Sim. Para poder conseguir ajudar e proteger cada vez mais. Eu não posso nunca achar que é normal, natural e muito menos julgar a criança naquele momento que ela chega aos olhos do poder público. Nós temos que sim acolher e tentar o máximo. Quando eu vou numa unidade de saúde fazer uma palestra para as meninas que já estão grávidas, é justamente para orientá-las nos direitos que elas não tiveram informação lá atrás. Para que ela possa proteger o seu filho. Olha, assumir mais uma responsabilidade na adolescência, para que talvez aí a gente consiga romper o ciclo de violência que ela já vivenciou antes. Isso ocorre mais nas camadas mais vulneráveis da sociedade ou está ocorrendo também nas classes mais abastadas, digamos assim? Na realidade, existem todas as classes sociais. Só que observa, as classes mais pobres acabam chegando mais perto do poder público. Quanto mais rico ou a classe social econômica maior, a pessoa distancia. Não vão levar para o conselho tutelar o caso de uma menina de 13 anos grávida. Vão levar para uma clínica, não vão passar por todo esse fator de proteção. Ele acaba saindo fora das estatísticas. Exatamente. É mais ou menos o que acontece com a violência doméstica, né? Exatamente. Nos grandes condomínios que tem. Que tem né? muita. Exatamente. Mas ninguém escuta ninguém porque é uma casa, ninguém denuncia, uma casa muito longe da outra, né? Exatamente. Aí vem esse caso que nem nós mostramos hoje do funcionário do Ministério Público aí, né? Que a gente espera no mínimo de ética de uma pessoa que está num cargo como ele ocupa, né? Mas aconteceu. E aí vem a público, aí todo mundo se horroriza, mas isso tem acontecido em todos os condomínios. Exatamente, inclusive com violência à criança, porque é direito da criança o lazer. Sim. Né? Então, num período da tarde que não está tendo aula, né? Ou a aula já acabou se foi a aula virtual, certo? A criança tem o direito de viver e de ocupar o espaço no seu condomínio. Agora querer que elas ocupem o espaço, né? Sem fazer nenhum barulho também, é praticamente impossível. Mas daí vem a coisa na hora da compra do apartamento, né? Estou em frente à área de lazer. Meu amigo, vai ter barulho direto, né? Não quero barulho, compro atrás da área. Eu tenho meu apartamento no térreo, eu não estou próximo à área de lazer, mas estou próximo ao estacionamento. Então eu tenho que conviver com carros chegando, carros saindo e saber que isso é a minha rotina ali em casa. Mas a maior preocupação que a gente tem que ter é o aspecto de entender o direito da criança ali, que foi totalmente afastado nesse momento. Ela não pode fazer barulho. Como assim não pode fazer barulho? Vou criar então mini adultos para poder satisfazer uma necessidade da pandemia. Não, não é isso. A gente é totalmente contrário a isso e vamos repetir, as crianças têm que vivenciar cada fase da sua vida. A primeira infância, a infância em si, a adolescência, para termos adultos saudáveis que possam ter respostas mais efetivas diante dos conflitos existentes.
Doutora Cleide, muito obrigado mais uma vez pela sua Imagina. presença, pelo carinho de ter nos atendido e vir aqui pessoalmente para nos dar essa entrevista. É um papo muito importante, é um assunto importantíssimo, a gente está sempre debatendo e é salutar. Obrigado e sucesso. Eu que quero agradecer e chamar mais uma vez a atenção de toda a sociedade, de todas as famílias. Vamos evitar, proteger as crianças antes que ocorra algum tipo de violência ou violação aos seus direitos. Procure os órgãos, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público, estamos sempre à disposição para poder atender a criança e adolescente. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado, sucesso a todos da Defensoria Pública.